Ora então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus para mais uma aula. E este capítulo 6, do Cristo Consolador, teve já a sua preparação no capítulo anterior, onde falava das aflições, da justiça das aflições, das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições que todos nós passamos. E foi interessante porque eu até ia começar a palestra de uma maneira, mas entretanto a Isabel falou de uma coisa muito importante que se chama religar. E na realidade é isto o convite que este capítulo vai fazer, é a necessidade de nós nos religarmos com o nosso Pai, com Deus, e com o nosso Mestre, que é aquele que faz o convite. Mateus traz-nos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Perante uma situação grave na nossa vida, uma aflição, uma doença, ou uma outra situação qualquer, nós temos sempre duas hipóteses. Ou temos fé e acreditamos que temos quem nos possa ajudar, que temos um Consolador que nos deixou um Evangelho carregado, como eu digo muitas vezes, um manual de boa conduta e de muitas ferramentas para ultrapassarmos a nossa dificuldade. Ou então temos uma outra solução, que é desistir, blasfemarmos e colocarmos contra o nosso Mestre, porque é mais fácil nós atirarmos a culpa para o lado do lado do que aceitarmos que erramos. E erramos muito na nossa vida, nas nossas vidas. E é essa necessidade de nós nos religarmos, e é religar porque com certeza todos nós em certa altura estivemos ligados, mas nos perdemos com as coisas mais fúteis e mundanas da nossa vida. Então essa necessidade de religar, e obrigado Isabel, porque de facto não era assim que eu ia começar, mas achei que era muito importante. Essa necessidade de nós nos religarmos com o nosso Mestre amado Jesus, para que com isso, e tendo fé, possamos ultrapassar todas as dificuldades. E Kardec traz isto logo no ponto 2, dando aqui uma pequena explicação daquilo que eu estava a dizer, que é termos duas opções. Portanto, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquilo que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Parecem duas palavras muito simples, amor e caridade. Nós não sabemos o que é amar, pensamos ou temos pequenos laivos de ideia do que é o amor, na sua verdadeira aceição da palavra. Eu também não vou saber explicar porque estou na condição de aprendiz, mas estamos aqui todos juntos nesta escola. A caridade está ao alcance de cada um, penso que seja um pouco mais fácil.
pese embora, como nós nos distraímos facilmente com outras coisas, esquecemos que a caridade às vezes está ao nosso lado em nossa casa. Aquele ser que habita connosco, ou aqueles seres que habitam connosco, muitas vezes precisam só de um abraço, nem precisam de palavras. Precisam só de sentir que há alguém ali que os ama. E mais uma vez reforçando, quando a Isabel disse, e eu repito aqui na questão de religar, se destrinçarmos isto ao mais simples da palavra, passa também por nós nos religarmos a todos aqueles que são nossa família, neste e no outro lado da vida, e que nós acompanhamos nesta caminhada que nos encontramos hoje. Sejam eles mulher, filhos, pai, mãe, aquela ovelha negra que toda a gente tem na família. Mas existe essa necessidade, porque se nós estamos a caminho, todos juntos, numa virtual mão dada, então existe essa necessidade. Destrinçando mais um pouco, para que possamos perceber, Jesus convida-nos a ir até Ele, para sermos aliviados, religar, colocarmos-nos de um jeito ou de uma forma que possamos sentir Jesus. Não basta ir a templos religiosos, não basta ir à igreja, não basta ir ao centro, não basta ir a outro qualquer lugar, se essa ligação física nada significa. É muito mais importante estarmos lá em espírito, já que só assim iremos receber os verdadeiros remédios para as nossas dores. Então, quando nós entramos aqui no centro, vou falar de uma questão pessoal, pelo menos eu tento chegar aqui e tentar desligar daquilo que foi o meu dia. E às vezes não é fácil. Sabe muito bem ouvir o som que esta casa emite. Não só nas músicas. E eu até as tenho no telemóvel, mas não é igual. Porque o campo que existe aqui, o campo magnético que existe nesta casa, a proteção que existe, feita pelos nossos benfeitores espirituais, é diferente do que em qualquer parte fora daqui. Então, eu tento ligar, tento religar com a casa, com o ambiente, com o som, com as pessoas que se sentam aqui. Porque nós não estamos todos na mesma vibração. Uns tiveram um bom dia de trabalho, outros tiveram um dia não tão bom, outros apeteceram de apertar alguns pescoços, outros até estavam de férias, apanharam um solzinho e vieram até aqui. Então nós não estamos todos na mesma posição. E os amigos do outro lado da vida têm um trabalho imenso para poder harmonizar esta casa. E eu gosto de chegar aqui. Gosto de me sentar, gosto de me tranquilizar. Para quê? Para, não o meu corpo, mas sim o meu espírito, de preferência, em dupla sintonia, religar com a casa. É muito importante. Se isso realmente acontecer, é mais fácil para nós recebermos o tratamento que nós necessitamos. Não só nós, mas também aqueles que nós trouxemos. E muitas das vezes levamos connosco para casa o tratamento daqueles que lá estão e que necessitam desse tratamento. E não nos apercebemos. Então é importante nós conseguirmos chegar aqui e afinizarmos com a casa. Tranquilizar a mente. O mesmo acontece quando nos encontramos ali dentro, no passe. É importante essa ligação. Pessoas há que vão ao centro, às igrejas, à espera de curas milagrosas. Não existe, meus amigos. Se nós não quisermos que elas aconteçam. O trabalho é nosso. Ah, mas eu sou obsediado. Muito bem. Mas porquê? A casa não vai fazer o milagre. O trabalho é da nossa parte. Querem receber sem se esforçar.
E quando estão a ouvir a palestra, o seu pensamento está por vezes longe dos ensinos do Mestre e próximo ao relógio. Aguardam ansiosamente a hora de ir embora. Vocês já repararam quando nós tentamos meditar para fazer uma oração em casa, no trabalho? Isso é uma prece. Que às vezes estamos a tentar meditar e de repente perdemos num outro pensamento qualquer. A mim acontece um monte de vezes. E depois eu fico assim, eu estava aqui a tentar concentrar-me, porque é que agora fui pensar? Não conseguimos encontrar aquele bocadinho de paz interior. Então é necessário salientar que a prática destes ensinos é vital para a nossa saúde espiritual e que é preciso aprender a ser manso e humilde durante o dia a dia para recebermos o alívio que Jesus nos promete. A responsabilidade que Jesus nos exige é o aprendizado da lei de Deus e o seu fardo é a prática desta lei. Por isso é que Jesus nos diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Deu para perceber? João diz-nos também: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Se nos vai fazer recordar, é porque nós a certa altura nos esquecemos. Voltamos aqui à questão de religar. Então Jesus, isto no Evangelho, Kardec dizendo que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Temos que lembrar que na época, Jesus falava por palavra, por parábolas, para que fosse mais fácil o povo entender. Porque se ele falasse com palavras mais complicadas ou tentasse explicar o que era o reino dos céus, que existiam espíritos, que nós não morremos, aquele povo tinha-o crucificado muito mais cedo. Não estavam preparados para entender aquilo. E a questão que se faz é, e nós estamos preparados para entender aquilo que Jesus disse? Lembremos que o Evangelho, logo no início, diz que, para a grande parte daqueles que vai ler o Evangelho, não vai entender. E, na verdade, se nós lermos o Evangelho 1, 2, 10, 20 vezes, vamos entendê-lo sempre de maneira diferente. Felizmente, de uma maneira mais completa cada vez que o lemos. Então, o Espiritismo tem a necessidade de ser estudado. A doutrina tem necessidade de ser estudada. Para que nós possamos entender. Porque se assim não for, muita da coisa que ali está no Evangelho não vai servir para nada. E lembremos que o Evangelho é uma ferramenta importantíssima aos nossos dias. Mata-se como quem vai ao continente fazer compras. Sem problema nenhum. Então o mundo precisa muito de nós. Das nossas preces, das nossas orações. E não tenhamos medo de pedir. Porque só pedindo as coisas acontecem. Com fé. Então o Espiritismo vem, na época perdida, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade.
E ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras e sem alegorias. Ouvi tantas vezes a minha mãe dizer isto. Ouve com ouvidos de ouvir. Grande parte das coisas entra-nos a 100 e sai-nos a 1000. Nós não estamos preparados. E às vezes dá até para perguntar, não é? Para nos questionarmos. Mas será que nós realmente queremos? Ou só queremos quando estamos com dores, com aflições? E depois isso é tratado, a dor passa, entretanto nós esquecemos. Até vir uma nova aflição, uma nova dor. Desculpem eu repetir a palavra religar. Mas é isto que eu hoje venho trazer. É a necessidade de nos religarmos com Deus. Porque senão vamos perder uma encarnação. Não vamos fazer nada. Nós já não vamos conseguir atingir aquilo que queríamos atingir. E mais uma vez repito, o mundo lá fora necessita de todos nós. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos desherdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causas justas e fim útil a todas as dores. Então Jesus prometeu um novo Consolador no seu último discurso aos apóstolos, no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado. Nesta promessa, o Mestre informa-nos que o Consolador prometido irá fazer no futuro em relação à doutrina cristã, que relembrará tudo aquilo que ele tinha dito. Então, se é necessário relembrar, é porque o cristianismo verdadeiro iria ser esquecido ou distorcido por dogmas ou práticas estranhas, como realmente aconteceu e acontece. O Consolador viria adotar as verdadeiras práticas cristãs. Então, nesta passagem, temos ainda a informação que o Consolador prometido seria o Santo Espírito e que iria ficar eternamente connosco. Com isto, podemos deduzir que não seria um homem ou uma individualidade, mas sim uma doutrina. Pois uma ideia, um ensinamento, é eterno. E o Santo Espírito simboliza uma falange de bons espíritos responsáveis por esses novos ensinamentos. Ora, a doutrina espírita consegue cumprir com todos estes aspectos que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Que ela tem como tarefa mais importante propagar os ensinos de Jesus de uma forma mais simples e primitiva, ou seja, sem dogmas ou rituais. O Mestre ensinou um código de renovação moral que deve ser aplicado no cotidiano, transportando a verdadeira religião do confinamento dos templos para a prática da reforma íntima do ser. Mas não é do que o convite que fazemos aqui com grande frequência à nossa reforma íntima. Não queiramos mudar nem tudo, nem todos. Primeiro temos que nos mudar a nós. Não adianta querer que aqueles que... Vou dar o exemplo de casa que é mais fácil, porque é um meio mais pequenino. Mas não queiramos mudar aqueles que estão connosco em casa se nós não nos mudamos. E é extremamente difícil nós podermos olhar, cair em nós com humildade e com sinceridade e perceber: eu faço isto errado, eu sou assim mas é errado, eu fiz isto e foi errado, e então eu tenho que pedir perdão a este ou àquele, tenho que modificar determinados hábitos e tenho que me melhorar. E depois, meus amigos, não tenhamos dúvidas que, pelo nosso exemplo, mudaremos mais facilmente os outros sem a boca a abrir. E eu também já dei aqui o exemplo, mais de uma vez, de um amigo que não interessa a nós, já veio a este centro, tinha uma vida muito complicada, e um dia, numa viagem,
regressávamos até de um fim de semana de corridas, e ele pelo caminho, do nada, porque nós vínhamos a falar de várias coisas, do nada disse assim: tu estás diferente, não és o mesmo. E eu rimo. Eu não sou o mesmo porquê? Não és, não estás igual, estás diferente. Mas é bom ou mau? Não, é para melhor. Então, está bom, se é para melhor, está tudo bem. Mas estás diferente. Deixaste de fumar, deixaste de fazer não sei o quê, deixaste de fazer. Pronto. E isso, de certa forma, fez com que ele mudasse também, mas eu não lhe pedi para ele mudar. Então nós influenciamos aqueles que se encontram connosco. Na nossa casa, no nosso trabalho, no círculo de amigos. E nós podemos influenciar de forma boa ou menos boa, dependendo daquilo que nós somos. Se eu for um viciado em drogas, se calhar vou influenciar aquele que se encontra comigo a experimentar. Mas se eu sou um aprendiz de espírita e vou aprendendo coisas diariamente, e aprendo muito com as pessoas, e às vezes entram pela porta dentro, trazem sempre qualquer ensinamento, bom ou mau. Então, se eu posso melhorar e posso fazer bem aos outros sem abrir a boca, então façamos. Façamos a nossa mudança para depois mudar os outros. Na pergunta 345, poder-se-á definir o que é ter fé? Está no livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então deixa de ser eu creio, passa a ser eu sei. Eu sei que é assim. Porque eu posso crer hoje e não crer amanhã. Mas há uma coisa interessante que, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, é que depois de saber que é, nem sei se existe esta palavra, não dá para dessaber, porque depois de saber está a saber. E a doutrina espírita é um martelinho constante da nossa cabeça. Nós até podemos enganar-nos temporariamente, mas depois de saber como é que as coisas funcionam, o porquê das nossas aflições, o porquê das nossas dores, temos um martelo constante na nossa mente. E esse martelo é o nosso guia. Porque quando começamos a ir por caminhos tortos, a dor vem. E se dói, obriga-nos a voltar ao caminho correto. Tomara eu que do ponto A ao ponto B fosse uma linha reta, não é? Nós zigue-zagueamos constantemente. Ora para um lado, ora para o outro. Mas para isso é que nos encontramos aqui. Todos a aprender. Então disse o Cristo: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Boa questão. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Por isso eu iniciei falando da palestra anterior e do capítulo anterior. Está lá as causas das aflições. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises
salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde viemos, para onde vamos, o que somos, por que sofremos e o que é que estamos a fazer. Quando nós, eu não vou falar muito mais sobre isto, deixo apenas para que vocês possam pensar e meditar um pouco. Quando nós soubermos, não é preciso saber de onde viemos, mas perceber de onde viemos, para onde vamos, o que somos e porque é que sofremos e o que é que estamos a fazer aqui neste momento, a partir daí passamos a ter um caminho mais facilitado. Porque passamos a ter compreensão. Se puderem e tiverem vontade, leiam o capítulo anterior sobre as causas das aflições. Está lá muito bem explicado. Porque nascem bebés com doenças gravíssimas, onde aparentemente não tinham, aos nossos olhos, não teriam que passar por aquilo. Entre outras coisas. Leiam o capítulo. Com olhos de ver e com ouvidos de ouvir. A doutrina só vai cumprir a promessa de Jesus de nos consolar perante as nossas dificuldades se estudarmos as explicações racionais para estas perguntas e nos consciencializarmos sobre as verdadeiras causas dos nossos problemas, que estão dentro de nós em forma das nossas imperfeições e limitações. Para não dizer que todas, mas grande parte dos problemas, das dores, das aflições, somos nós que causamos a nós mesmos. Pode ter sido nesta ou noutra vida, mas fomos nós que causamos. Se eu souber que se for por aquele caminho, corro o risco de cair por uma montanha abaixo, mas vou na mesma, a culpa é de quem? Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Não tenhamos dúvidas. Temos que divulgar que a característica do verdadeiro espírita e, consequentemente, do verdadeiro cristão é ser constantemente consolado. E é verdade. Kardec informa-nos como reconhecer o verdadeiro seguidor da doutrina espírita. No Evangelho ele diz-nos: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esse é o verdadeiro. É aquele que faz um esforço herculeano às vezes para tentar não cair nas tentações. É aquele que tenta a todo custo modificar-se. Pelo esforço que faz, embora tenha sempre... É como aquele anjinho e diabinho que aparecem nos desenhos animados. Temos um anjinho de um lado, o diabinho do outro. Só que tendencialmente nós ouvimos mais aquele que não nos interessa. E às vezes vamos, mesmo sabendo que estamos errados. Então nós temos dificuldade de ouvir aquilo que nos é bom. Aquilo que nos faz bem. O objetivo da doutrina é despertar mentes. É fazer com que estudem, com que aprendam, com que se modifiquem, para depois se religarem a Deus. Esta é a maior bandeira da nossa doutrina, pois faz cumprir a promessa de Jesus de ser o verdadeiro Consolador, que veio após o Mestre para ensinar a relembrar a pureza dos seus ensinos. Nas instruções dos Espíritos,
e este capítulo é um capítulo pequenino porque está ligado ao anterior, temos o advento do Espírito de Verdade. Também já falámos aqui um pouco, quando falámos da história de Kardec, falámos quem era o Espírito de Verdade. E foi alguém que esteve com ele na construção, na edição das obras. Então, o Espírito de Verdade, vocês facilmente perceberão quem é. Diz-nos assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a chamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomada de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vós vos chamam irmãos. Nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isto foi em Paris, em 1860. E é... se olharmos bem aquilo que ele nos transmite, é de uma força tal, é de uma beleza tal, sabermos que Jesus está ali connosco, sempre esteve, estará sempre, que não nos vai deixar de estender a mão nas nossas dificuldades. Apesar de nós protestarmos muitas vezes com Ele, porque somos ingratos, mas Ele conhece-nos e sabe que somos imperfeitos. Sabe que nos encontramos numa escola que se chama Terra, que está neste momento a passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde com certeza uma limpeza será feita, onde alguns espíritos não se adequarão a estar mais aqui e irão para outros planetas. E ele, Jesus, um J grande, nunca nos deixará cair. Para isso nós temos que nos religar com Ele.
temos de ter fé, temos de acreditar, temos de saber, não é crer, é saber que Ele está lá. Porque o crer eu creio hoje, não creio amanhã. É esse o convite que é feito no decorrer de todo o Evangelho. É essa religação, é essa mudança interior. A aprendermos o que é o amor, a aprendermos o que é amar, a aprendermos o que é ser humildes, a aprendermos o que é caridade, a entendermos que se sofremos hoje, amanhã estaremos melhor. O sofrimento não é para sempre, depende de nós, depende da nossa vontade, depende do nosso querer. Terminando com uma lição, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes do entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a maturidade te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste enseios de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Isto está em Fonte Viva, é a lição 152 e é no Espírito de Emmanuel. Mais uma lição para as nossas vidas e terminando assim o trabalho de hoje. Se depois tiverem questões no final, terei gosto em responder. Se porventura não souber, estudarei e direi na sexta-feira seguinte. Convidava a todos então que pudéssemos apaziguar as nossas mentes. Amado Mestre Jesus, obrigado pela paciência que tens com todos nós. Somos ainda muito pequeninos. Encontramos-nos ainda na pré-escola. Quando vamos lendo os teus exemplos.
onde vamos pensando como os aplicar. Te agradecemos, Jesus, pela luz que és em todo o planeta, pelo imenso amor que tens para com todos nós. Te rogamos, Senhor, amparo para todos aqueles que sofrem, se estejam eles deste ou do outro lado da vida, os que se encontram nos hospitais, os que se encontram com fome, os que se encontram com dores, os que se encontram com doenças, os que se encontram em guerra. Que todos, Senhor, possam ser amparados, possam ser ajudados, possam ser recebidos no teu regaço. Que todos, Senhor, possam entender um dia o verdadeiro significado daquilo que nos quiseste passar, que é o amor. Que um dia possamos ser verdadeiros homens de bem. Que um dia, Senhor, o amor para com o próximo possa prevalecer ao ódio, à inveja, à ingratidão. Então, Senhor, te pedimos que nos possas acompanhar pelo resto da nossa vida, nas múltiplas vidas, que possas chegar connosco ao nosso lar, que possas também, Senhor, afagar o cabelo daqueles que lá se encontram, cobrindo a todos com o teu manto de misericórdia, agradecendo ainda aos benfeitores desta casa e aos seus trabalhadores, que no momento do passe todos possam receber a ajuda que necessitam e que possamos hoje sermos um pouco melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que fomos hoje. Muito obrigado a todos, que assim seja.